Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton e esse é mais um vídeo sobre fazendo um comentário sobre a minha leitura bíblica do dia, tá? Talvez você esteja acompanhando. Estamos lendo a Bíblia na ordem cronológica, né? E estamos agora em Êxodo. E hoje começa as instruções de Deus para Moisés construir o tabernáculo, lá em Êxodo 25. Então o tema de hoje é Êxodo 25, 26 e 27. A primeira coisa a chamar a atenção aqui em Êxodo 25 é quando Deus fala assim: recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. Às vezes a gente pensa na época da lei, no tempo da lei, como era tudo a ferro e fogo, não, você tem que fazer, tudo é obrigação. E a gente esquece dessas coisas, a gente passa batido. Lá no começo, para a construção do tabernáculo, recebereis oferta de toda pessoa que o coração fazer com que ele entregue. Muito tempo à frente, Davi orando a Deus, agradecendo quando ele arrecada materiais para a construção do templo. Na oração dele, ele vai falar: Senhor, o Senhor moveu o coração do povo a contribuir. E depois a gente vai ver Paulo em Coríntios falando de que Deus ama quem dá com alegria, quem dá com o coração. A gente fazer uma oferta, a gente dar uma contribuição sem ser algo do coração, sem ser algo íntimo, sem realmente alegria, é terrível. É uma traição, sabe? É uma traição para com a gente mesmo, é um ato de hipocrisia, de falsidade, tá bem? Então, se você não sente esse desejo, essa paixão de contribuir, ore por isso. Deus, mude o meu coração. Deus, quebranta o meu coração. Deus, inclina meu coração para que eu tenha prazer em contribuir, tá bem? Isso é fundamental em tudo o que a gente fizer. Deus então começa dando as instruções para o tabernáculo. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que Deus passa o tempo todo falando com Moisés, exortando a Moisés: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Moisés não tem nenhuma liberdade no sentido de fazer o que ele quer. Deus, eu acho que vou colocar esse negócio ali, vou fazer desse jeitinho, vou fazer desse assar. Não. Moisés não tem liberdade para fazer nada como ele sentir no coração. Já viu pessoas falando assim? Vou fazer isso aqui na igreja porque eu estou sentindo no meu coração. Não é? São duas coisas diferentes. Você oferta na medida em que o seu coração se inclina para isso. Mas quando se trata da adoração, de como cultuar a esse Deus, é como Deus quer. Tá bem? Você vem cultuar se isso estiver no seu coração. Mas você cultua não como o seu coração diz. Você cultua como Deus diz. Tá bem? O culto, a adoração, a maneira como nós fazemos as coisas de Deus é de acordo com o que Ele quer e não como está no nosso coração. Às vezes a gente mistura as duas coisas, tá bem? O capítulo 25 então começa falando da construção da arca, a arca da aliança, né? As instruções começam pelo objeto mais importante no tabernáculo, que era a arca da aliança, que era colocada lá no lugar santíssimo, e era sobre a arca da aliança, na tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, era ali que Deus se encontrava com Moisés. Moisés não mais subiria no monte para se encontrar com Deus. O encontro de Deus falaria com Moisés a partir do propiciatório, a partir da arca da aliança. Está lá no versículo 21. Colocarás o propiciatório em cima da arca, o verso 22. Ali virei a ti, em cima do propiciatório, ali falarei contigo. O que isso nos indica? Que o tabernáculo tem a ver com comunhão. Aliás, tabernáculo é lugar de habitação, é o lugar onde Deus habita com o povo, né? Deus fala isso antes, né? Lá no verso 8, eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então todo o objetivo de tudo aqui é comunhão, tá?
Se há algo que nós fazemos na nossa vida cristã, na nossa vida religiosa, que não tem como objetivo a comunhão nossa com Deus, está errado. É descartável, é lixo, tá? Se há algo que nós fazemos no nosso culto, que não remete a relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, está errado. Tem que ser descartado, tá bem? Tudo tem que objetivar a comunhão. Tem que objetivar o nosso relacionamento com Deus. O tema do tabernáculo, do templo, da adoração é comunhão. Por que Jesus recebe o nome de Emanuel, Deus conosco? Tudo gira em torno da comunhão. Tudo tem a ver com a iniciativa de Deus de se relacionar com o homem. Lembra lá de Gênesis 3:9? E disse Deus, onde estás? E chamou Deus Adão e Eva, onde estás? É a iniciativa de Deus de buscar o homem. Isso tem tudo a ver com o tabernáculo, com o templo, com a adoração e com Cristo Jesus. Amém? O capítulo continua avançando então. Vai falar da mesa dos pães, os pães consagrados, os pães da proposição. Não há muita clareza, na verdade não há informação sobre o simbolismo desses pães, qual era a função deles, né? Depois Levítico vai mostrar que esses pães são 12, simbolizando cada uma das tribos. Eles eram trocados semanalmente, a cada sábado eles eram substituídos, e os pães tirados serviam como alimento para os sacerdotes, tá? Isso é simbólico também de o que nós oferecemos a Deus acaba nos alimentando, tá? E isso é muito interessante, tá? O nosso culto a Deus não apenas exalta a Deus, mas ele também nos alimenta, ele também nos sustenta. Depois falamos do candelabro, né? A partir do verso 31. Deus dá as instruções para Moisés acerca do candelabro. Aqui começa, é muito interessante a atenção de Deus aos detalhes. Aliás, se você acha essa leitura maçante, né? Deus instruindo sobre o tabernáculo e tal, são muitos detalhes, muitos pormenores. Depois Moisés vai repetir tudo isso aqui no Êxodo e em outros livros também. Leia esse texto valorizando a atenção que Deus dá aos detalhes, tá? A atenção que Deus dá aos pormenores, tudo é importante. Pensa no culto, pensa na sua experiência de culto, tudo é importante, tá? Tudo é importante. Muitas vezes, no nosso culto cristão, no nosso culto evangélico, a gente passa por cima dessas coisas. A gente vai ignorando, tá? E a gente começa a fazer as coisas tudo de qualquer jeito e tudo mais. E isso é terrível. Tudo no culto é importante. Tudo no culto deve exaltar a beleza e a majestade de Deus, tá? Isso é muito, 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 muito importante. O capítulo 26 começa falando das cortinas. E aí se vê muito essa questão da beleza, tá? A beleza de Deus é refletida no tabernáculo, é refletida no seu povo, é refletida na sua igreja. Lembra de Paulo falando aos Efésios acerca da beleza da igreja, a beleza da noiva de Cristo? A noiva de Cristo, que é a igreja, tem que estar adornada com seus enfeites, ela tem que ser bela, ela tem que ser bonita, ela tem que ser atraente. Então essa beleza tem a ver com isso, tem a ver com a beleza do povo de Deus. Mas essa beleza, ela é, antes de tudo, expressa no próprio tabernáculo em si. Então, a nossa igreja, o nosso culto tem que refletir essa beleza, tá? Eu me lembro quando eu fui lá na PIB de Curitiba, eu fiquei lá maravilhado com os vitrais, né? Eu sou um cristão evangélico, protestante, sempre fui, desde criancinha. Mas tem como negar a beleza de você entrar numa igreja católica, numa bela catedral, e ver os vitrais, e ver as figuras, sabe? Essa beleza a gente precisa resgatar no nosso culto cristão, no nosso culto evangélico, tá bem? No final do capítulo 26 vai falar da cortina, do véu, né? Da arca colocada dentro do lugar santíssimo. No capítulo 27 vai falar do altar do holocausto,
né? Onde eram feitos os sacrifícios, tá bem? E é interessante que junto com o altar do holocausto, o capítulo começa falando do altar do holocausto, mostrando que ali é o lugar de buscar a propiciação, o perdão para os nossos pecados, mas o capítulo termina falando que o tabernáculo é chamado de tenda da revelação. É onde Deus se revela ao povo. E essas duas funções do tabernáculo são muito interessantes e a gente precisa resgatar isso também na vida cristã. Tá? O tabernáculo não era apenas o local onde eram feitos sacrifícios para que os pecados fossem cobertos pelo sangue da oferta. O tabernáculo é também o lugar da revelação, a tenda da revelação, onde Deus se revela ao povo, tá? Onde Deus se mostra ao povo, onde o povo fica também maravilhado pela graça e pela majestade de Deus, tá bem? Esses dois ingredientes precisam continuar presentes na nossa experiência com Deus, na nossa experiência cristã. É isso aí, um abraço.